Fala aí galera, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque hoje o papo é quente demais. O Real Madrid vai enfrentar o Barcelona e fica aquela expectativa: quem será o melhor? Quem vai dar um show em campo? Quem vai tremer em campo? E agora, a expectativa só aumenta. Vem o Real Madrid e o Barcelona. E a pergunta que não quer calar é quem é o melhor do clássico. E para deixar o clima ainda mais tenso, segue a novela Lancelotti. Será que o técnico vai mesmo deixar o Real Madrid para assumir a seleção brasileira? Hoje o André e a Tati vão comentar tudo sobre esses rumores e muito mais. Então já sabe, deixando os créditos aí para a TNT Esportes. E agora vamos pro vídeo. Vou fazer uma pergunta que esse assunto nunca foi tocado, tá? Em programa nenhum aqui no MFM, a gente nunca falou sobre isso. Nas últimas horas aqui no Brasil, estão colocando como cada vez mais próximo o acerto da CBF com o Ancelotti. Teoricamente, já inclusive para a data de junho. Aqui já tem gente colocando o ovo no fiofó, já tá contando com o ovo já da galinha. O Ancelotti, nunca ninguém te perguntou isso. O Ancelotti vai ser demitido amanhã depois do jogo, Tati? Acho muito difícil, André, porque tudo tá se encaminhando. Vamos ver como é que vai terminar a temporada do Real Madrid. Quando a gente fala temporada, é até o final da Liga, não contando o Mundial de Clubes, porque claramente, o último dia, a gente questionou o Ancelotti sobre qual é a data do final da temporada, e ele claramente não quis dizer, mas quando ele fala, estamos disputando ainda 2 títulos, ele meio que tá tirando o Mundial de Clubes dessa conta, né? Acho muito difícil, até porque acharia complicado o Real Madrid, ainda jogando uma possibilidade em La Liga, se desfazer do técnico no próximo domingo, daqui 2 dias, e tendo aí uma semana para já jogo de La Liga de novo, né? Então, acho que isso é complicado, mas pode sim aproximar o Ancelotti da porta de saída. Imagina que o Real Madrid é goleado de novo pelo Barcelona. Seriam 3 goleadas da temporada. Não há técnico que resista do Real Madrid a um tamanho de outra goleada em outra final, porque a Supercopa da Espanha já foi uma goleada numa final. Então, seria mais um passo próximo à porta de saída. Assim, é impossível ele se anunciar o fim da relação no domingo? Não, porque no Real Madrid coisas estranhas acontecem. Eu que sei, André. Uma goleada muito absurda, com alguns erros muito grotescos do treinador, ou alguma coisa nesse nível, talvez poderia ser que sim, mas assim, o normal é que se a relação entre Ancelotti e Real Madrid não continuar, é que ela termine ao finalizar da La Liga, com uma imagem do Ancelotti deixando de ser técnico do Real Madrid, se despedindo do Real Madrid, fechando o capítulo. A gente está falando do maior técnico da história do clube, que quer sempre deixar o clube em um bom lugar, sempre colocou o Real Madrid em primeiro lugar nas decisões que tomou. Então, se essa relação terminar, eu acredito que ela vai ser feita no momento certo, que é no finalizar do Campeonato Espanhol, para aí sim o Real Madrid ter tempo de botar um interino, de ver o que vai fazer no Mundial de Clubes, enfim, seguir a vida, e o Ancelotti também poder seguir a vida dele. Agora, o que pode acontecer amanhã pode aproximar, sim, o Ancelotti dessa porta de saída, André. A gente sabe que a situação lá atrás, quando o Edinaldo supostamente fez um acordo com o Ancelotti, hoje até li uma notícia que teve um compromisso assinado, mas que não tinha valor jurídico, era só um termo de compromisso, enfim. Naquele momento era uma situação diferente, inclusive ele foi destituído do cargo aqui por um tempo, o Ancelotti estava perto de um título lá de Champions, era uma situação diferente dessa agora. Não sei se o Ancelotti vem, não sei quem vem, mas realmente hoje parece ser mais real a possibilidade do Ancelotti estar disponível daqui a alguns dias ou semanas. Aqui, ó, não, ali, ó, a Tati Mantovani e aqui o Marcelo Beckler. Muito obrigado pela presença de vocês, meus queridos. Começando com as damas. Ô, Tati, pela ordem aí do sorteio da La Liga aí, da Federação Espanhola, RF, EF, Barcelona e Real Madrid ou Real Madrid e Barcelona? Bom dia, Tati, seja bem-vinda. Bom dia, André, bom dia, gente. Muito obrigada, sempre ótimo estar aqui. O mandante é o Barça, André. Tá.
Então, se tu quiser começar com o Marcelo, que é o mandante do jogo, pode ir aí. O Barcelona que tem 31 títulos de Copa do Rei, o Madrid tem 20. Ô, Marcelito Beckler, tudo bem? Como é que estão as coisas aí, meu querido? O Barcelona é o mandante. Adianta alguma coisa, ô Marcelo Beckler? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Você sabe que em algum momento em Minas, quando o clássico Atlético e Cruzeiro era de torcida dividida, o que mudava era quem ficava no banco de reservas que dava acesso ao bandeirinha. Para pressionar o bacana que fica por ali. Hoje não tem mais clássico com torcida dividida, daqui a pouco eles vão querer colocar sem torcida, de preferência sem bandeirinha também. Então não faz mais nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. O Barcelona vai jogar com o uniforme tradicional, o Real Madrid também, ainda poderia, quem sabe, ter alguma diferença nisso. Nem isso vai ser. Então, campo neutro, no estádio de la Cartuja, em Sevilha. Uma viagem inflacionadíssima, tá? Se você, André Henning, estiver em Barcelona e quiser ir para Sevilha amanhã, prepara 1.000 euros para pagar de passagem. Tá mais barato ir para o Brasil, dependendo, do que para Sevilha. 40 minutos de voo. Rapaz, e são 72 mil espectadores. La Cartuja vai estar lotada, 26 mil entradas para cada clube. E aí tem aquela parte dos convidados e tal. Vai ser muito legal. E assim, Tati, é dividido assim, bonitinho, como numa final de Champions, né? Tem a fanzone de um time, tem a fanzone do outro. É uma final... Assim, ó, eu gosto de final única por várias razões. Essa é uma delas. E eu sei que a galera... Assim, aqui especialmente tem muita restrição com a final única, porque a Conmebol, inclusive, ajudou a ter essa restrição, né? A Conmebol fez um monte de merda, com perdão, é que a sexta-feira aí já tá quase liberado, mas fez um monte de merda na escolha das sedes únicas e tal. Mas eu sou muito favorável à final, por exemplo, de Copa do Brasil, ser um jogo assim, mas desde que seja organizado, desde que seja bonitinho. E funciona assim, né, o Tati? Cada um tem a sua zona, é legal, né? O clima montado na cidade de Sevilha, que tem recebido as últimas finais da Copa do Rei, inclusive pode ser que esse ano seja o último no estádio da Cartuja, porque está terminando aí o acordo fechado com o anterior presidente da Federação Espanhola, porque antes variava da cidade, né? Eles tentavam levar para várias cidades da Espanha, não ficar só na mesma, mas já faz alguns anos que lá em Sevilha é no estádio da Cartuja, inclusive o pior estádio de Sevilha, porque o estádio do Betis e do Sevilha são melhores que o estádio da Cartuja, mas como esse é do governo da Andalucia, é o acordo que se tem com a Federação Espanhola. Mas em termos de ambiente, sim, né, André? Porque o estádio é dividido, é vendido, ou pelo menos é entregue aos clubes a mesma quantidade de entradas, os clubes fazem o sorteio entre os seus sócios, pelo menos no Real Madrid foi assim, e aí a galera vai gastando uma nota, porque o Marcelo falou do voo que tá caro de Barcelona. Os hotéis em Sevilha, para quem só decidiu comprar ou alugar, ou reservar, perdão, mais perto do jogo, ou não tem, ou é mínimo 500 euros a noite, assim, um absurdo. Então vai ter muita gente, pelo menos aqui de Madrid, que vai de carro para Sevilha, vai fazer um bate-volta, vai dormir nos povoados ao redor, que está conseguindo um pouquinho mais barato o alojamento, mas muita torcida indo, e também tem as fanzones separadas, né, próximas do estádio. Inclusive, eu acredito que as torcidas vão tentar se encontrar mais no centro, porque realmente o estádio de La Cartuja ele é muito distante do centro de Sevilha, e colocaram as fanzones perto do estádio, mas o pessoal, pelo menos do Real Madrid, está falando em se concentrar em outro ponto da cidade ainda, e depois ir todo mundo junto caminhando até lá. Agora, André, você sabe um dos motivos bem convenientes de as últimas finais da Copa do Rei serem disputados em Sevilha é que é uma região muito espanholista. Isso reduz bastante a chance de vaias ao hino da Espanha. A gente teve em 2015 aquele gol do Messi contra o Atlético de Bilbao, que ele sai enfileirando o jogador e derrubando. Você imagina um time da Catalunha e um time do País Basco numa final no Camp Nou. Não dava para escutar na transmissão da TV o hino. Eles chegaram a fazer fake, tirar o som ambiente e meter-lhe o hino da Espanha, porque é a Copa de Vossa Majestade o Rei, né? É Real Federação Espanhola de Futebol, e o nome da competição é Copa da Vossa Majestade o Rei da Espanha. E outra é alguém ver o maior rival comemorando o título no seu estádio. Então, a sede é definida antes. Numa dessas tem uma final no Santiago Bernabéu, poderia ser o Barcelona comemorando lá, e o Real Madrid nos últimos anos. O Barcelona chega a muitas finais de Copa, né? É o único título que o Barcelona tem mais que o Real Madrid. E ultimamente o Real Madrid
vinha arrumando, na época ainda de trio MSN e tal, obra no Santiago Bernabéu, que tinha que reformar o banheiro, mas tem que pintar essa parede, que não pode ter jogo aqui nessa época e tal, para evitar que o maior rival comemore um título no seu estádio e tal. Então, a Carturra foi um bom campo neutro encontrado pela Federação Espanhola nos últimos anos. Tem esse detalhe aí na Espanha que muita gente desconhece, mas, né, essas rivalidades, elas são bem acirradas entre as diferentes regiões. Falando de jogo, falando de time, ô Tati, o Endrick, ele foi peça importante do Real Madrid em toda a Copa do Rei. Podemos esperar o Endrick, depois do que aconteceu no último jogo por La Liga, podemos esperar o Endrick como titular? Acho que é chance zero, né? Mas podemos esperar aí o Endrick como ainda uma peça importante, caso o Real Madrid precise, ou depois do que aconteceu com o Endrick, vai ficar de lado, vamos com os 4 quadrado mágico mesmo, e são esses os caras, ô Tati? Eu tô muito curiosa para ver se, caso na coletiva de hoje à noite, que a coletiva do Real Madrid é 7h30 da tarde por aqui hoje, no horário local, se vão perguntar pro Ancelotti a respeito dele esclarecer um pouquinho melhor a declaração que ele deu no outro dia depois do jogo, né? Se isso vai ser pauta, eu acredito que sim, até porque a gente tá falando do Endrick, como tu dizia, André, que é o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha, né? É um dos artilheiros da competição, inclusive, e que o Real Madrid só tá nessa final porque o Endrick, em muitos jogos, como foi o caso do jogo contra o Celta de Vigo, que ele foi o único que ele não foi titular, que ele entra do banco de reservas e resolve a partida pro Real Madrid, né? Se vão perguntar em relação à última declaração do Ancelotti, que gerou tudo, que gerou toda essa polêmica, desafortunada declaração do técnico do Real Madrid para um jogador que estava sendo importante dentro dessa competição, né? A possibilidade dele ser titular, eu acho que é muito pequena. Inclusive, vamos ver se o Ancelotti vai colocar os 3 atacantes, porque por aqui se diz que ele pode ir com 4 meio-campistas. O Real Madrid tem sofrido demais nos jogos contra o Barcelona, 9 gols sofridos nos 2 últimos, 2 goleadas para o Barça. Não tem conseguido marcar gols, só 2 gols marcados no Barcelona, e vive um momento muito complicado em relação a encontrar o caminho por gol, né? As últimas 3 vitórias do Real Madrid foram por 1-0, marcou 5 gols nos últimos 6 jogos. É verdade que tem que se defender melhor, porque vai enfrentar o melhor ataque da Europa, mas o Ancelotti tem que conseguir encontrar um equilíbrio desse time. Então, não só o Endrick, mas tudo indica que mais um dos atacantes do Real Madrid deve começar no banco de reservas essa partida, porque a opção do Ancelotti deve mesmo ser, André, começar com 4 meio-campistas. Eu acho que o Vini vai ser titular, é o único que eu acho que vai ser titular, e aí vamos ver se Mbappé, que tá voltando agora de lesão, ou Rodrigo, vão ser as outras opções do técnico Carlo Ancelotti, com quem ele vai no ataque, André. Boa, já quero te perguntar do time aí, porque eu sei que vai voltar aquela dúvida do Valverde, se vai na lateral, se vai no meio campo e tal. Do outro lado, Beckler, se a gente não sabe ainda qual vai ser o ataque do Real Madrid, a gente sabe que no Barcelona teremos o desfalque importantíssimo do Leva, né? Sim, deve ser desfalque talvez para o próximo clássico, que se joga em 11 de maio, isso pós-semifinais, no plural, de Champions, ida e volta. Lewandowski teve uma lesão de 2 a 3 semanas, se forem 3, de 2 a 4. Se forem 3, ele não joga nem o clássico do dia 11, ou já é séria dúvida para o clássico do dia 11. Mas o time se vira bem sem ele, tá? Se vira muito bem sem ele, aliás. Desde que o Lewandowski chegou, ele não jogou em 14 jogos, o Barça ganhou 13. Empatou 1. Nessa temporada, ele ficou de fora de 4 jogos e a média de gols do time é de 4 por jogo. O Barcelona fez 16 gols nas 4 partidas sem o Lewandowski. Aí no meio de semana só fez um contra o Granada, mas finalizou 40 contra o Mallorca. Finalizou 40 vezes. 40 finalizações. Desde que se contam finalizações, André nunca teve tanto em um jogo de La Liga. Então deve ser um desfalque importante, é um cara de 40 gols na temporada, mas estatisticamente, pelo menos, o Barça se dá bem sem o Leva. Inclusive já ganhou do Real Madrid no Santiago Bernabéu sem ele. Uma semifinal de Copa do Rei há 2 anos. O Barcelona foi lá e venceu por 1-0. Ferran Torres vem se mostrando mais útil nessa temporada do que nas outras. Deve ser o substituto. Vou querer saber de você do time também, porque sei que o goleiro vai estar disponível, o dono da bola vai estar disponível. Ô Tati, então vamos lá. O que é que você imagina? O Camavinga fora, né? Até do Mundial. Camavinga que tudo indica que seria titular nesse jogo na lateral esquerda, era a ideia do Ancelotti. Mas com o Camavinga fora, vamos ver, André, quem é que ele vai botar na lateral esquerda. Até dúvida. Mas vamos lá. Pro Mundial de Clubes também dúvida. Também, perde toda a temporada.
que você imagina aí? Valverde na Então, lateral, no meio? o goleiro vai ser o Courtois, apesar do Lunin ter sido o goleiro da Copa, o Ancelotti já meio que deixou desenhado de que o Courtois vai ser o goleiro. Lateral direita deve ser o Valverde. Eu não acho que ele arrisque com o Lucas Vázquez, porque não tem funcionado com o Lucas Vázquez ali. Então eu acho que ele vai tirar o Valverde do meio campo para botar na lateral. A dupla de zaga, Raul Asensio e o Rüdiger. O Rüdiger foi poupado no último jogo, ele tem uma pequena sobrecarga no joelho, então o Ancelotti reservou ele para esse jogo. Lateral esquerda, o Mendy tá voltando de lesão, foi relacionado para o jogo, mas não joga há quase um mês, ou um pouquinho mais de um mês que não joga o Mendy. Então deve ser o Fran Garcia, ou pelo menos isso é o que o Ancelotti imagina, a não ser que o Mendy esteja super recuperado e a gente não saiba e possa jogar. E aí a dúvida é quantos meio-campistas. O Tchouaméni joga, o Ceballos joga também, o Bellingham joga também. E aí a dúvida é se ele vai com o Luka Modric no time titular, tirando um dos atacantes, ou o Mbappé, que tá voltando agora de lesão, ou o Rodrigo, tudo indica. E aí o Vinícius é a única certeza, aparentemente, no ataque do Real Madrid. Então a grande dúvida é essa, saber se ele vai com o meio-campista mais, ou se ele vai com o trio de ataque, utilizando o Rodrigo para fechar aí essa linha de 4 no meio de campo e deixando o Mbappé e Vinícius na frente. Essa é a grande dúvida, André, que eu acho que a gente só vai esclarecer mesmo amanhã. Já volto para uma de bastidores aí do Real Madrid. O Beckler, o Ter Stegen, ele tá disponível mais uma vez. Vai ser titular no lugar do Szczesny, que ontem deu um recado para todo mundo em alto e bom som, né? Não façam como eu fiz, não comecem a fumar, porque eu não consegui vencer. Quando eu quis parar, e já quis várias vezes, eu não consegui. O Szczesny, que inclusive tem cânticos de torcidas provocando ele, porque ele é um fumante, todo mundo sabe, e ele ontem falou sobre isso e falou, olha, cara, eu me envergonho, não gosto inclusive de falar do tema, mas me envergonho e não façam como eu fiz. O Ter Stegen volta pro gol, Beckler? Como é que vai ser esse time aí do Barcelona? Não volta. Rapidinho sobre isso do Szczesny fumante, ele tem uma música carinhosa da torcida do Barcelona. Ele é um dos únicos jogadores que tem música e é Szczesny fumador. Basicamente a letra também é só essa. Tem a carinhosa, tem quem provoque, mas tem também o apoio do torcedor do Barcelona. Que acha ele uma figura diferente, carismática. Então, aqui caiu de uma outra forma o fato dele ser tabagista. Não, o Ter Stegen não volta. O Ter Stegen está relacionado, está pronto para jogar, só que está sem ritmo de jogo completamente e é uma final de campeonato. Eu acho que o Ter Stegen pode ser cotado para a final da Champions. Caso o Barcelona ganhe cedo La Liga e tenha aí algumas rodadas, 3 rodadas, 2 rodadas de campeonato espanhol antes da final da Liga dos Campeões, pode ser que ele volte, mais ou menos o que foi o Courtois. Volte que vá bem e que gere dúvida. Antes disso, acho que não vai gerar nem dúvida. Acho que ele não vai jogar amanhã, não vai jogar contra a Inter. Pode ser que jogue contra o Valladolid no final de semana que vem, porque é o Valladolid, rebaixado, ritmo de jogo, vai lá. E aí, quem sabe, para a final da Liga dos Campeões. Mas antes disso, não. É isso aí, galera. Mais um capítulo dessa novela chamada Real Madrid. Será que o Lancelotti vai mesmo embora? E o clássico vai dar Real ou Barça? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, já mete aquele dedo no like e já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E compartilha o vídeo para os seus amigos madrilistas. Isso mesmo. E claro, valeu, mas lembrando, galera, de deixar os créditos aí para TNT, Cortes TNT Esporte. Até o próximo vídeo.